hoje o Bolsonaro, pela manhã, postou lá nas suas redes, ele ou o Carluxo, sei lá quem coordena, que certamente não é ele, né? Mas tá aqui, ó, a postagem do Bolsonaro, verdades sobre acordos internacionais que você jamais saberia por determinados meios de comunicação. Aí ele fala, batemos recordes de assinatura de acordos. Você falou que o Bolsonaro era um pária, né? Na visão dele, ele bateu recorde de acordos comerciais, né? De acordos bilaterais, que, segundo ele, estavam há anos pendentes. Avanços de acordo com o Mercosul, União Europeia, é um exemplo, cita ele. Aí ele vem aqui, eu estava lendo ele todo, não vou ler tudo aqui para não cansar os nossos internautas, mas ele fala aqui dos acordos militares, cooperação com Israel, cooperação com Marrocos, cooperação com Catar, cooperação com Emirados Árabes, tudo a cooperação militar, tá? E Estados Unidos. O último ele botou que talvez dentro de uma lista que de peso militar seria os Estados Unidos, mas está ali no último lugar. Depois vem a cooperação com o Egito, os Emirados Árabes, Arábia Saudita, etc. A gente sabe muito bem que cooperação gerou além de tudo isso aqui, né, o Altamiro? E aí ele cita lá os acordos do Mercosul. O Mercosul estava praticamente paralisado, né? Eles estavam querendo acabar com o Mercosul, esse era o discurso. E, como você bem destacou, o governo Bolsonaro, onde ia, era isolado, né? Europa, que papel que Bolsonaro cumpriu na Europa, né? Ele só engana a base bolsonarista, que ali nos comentários vem cheio de análise sobre esses acordos. Mas chama a atenção, né, o número de países árabes no meio do escândalo de joias e ele fazer esse destaque. E acordos militares. Que impacto, né, tem para a economia acordos militares? Nenhum. A maioria de acordos militares são de cooperação de tecnologia, troca de informações do ponto de vista ali, dependendo da região e tal, mas não são acordos econômicos. Então ele fala sobre os acordos que aumentou muito, estavam pendentes e tal, mas com Marrocos, Catar, isso não tem nenhum reflexo, né, Altamiro? O Bolsonaro é um farsante, né? Ele vai ficar conhecido na história como o homem das fake news. Ele é um farsante. Infelizmente, tem uma parcela da sociedade imbecilizada, uma parcela da sociedade que, por N motivos, questão de segurança, questão de religião, né, acaba indo nessa conversa, né, de um farsante. Ele é um mentiroso, quanto mais. A coisa que o Bolsonaro mais sabe fazer é mentir na vida. Falar que a política externa do governo dele foi um sucesso é fácil. É só fazer uma pesquisa entre todos os serviços diplomáticos do mundo, né, na ONU, na Organização Mundial da Saúde, na Unesco, em todos os fóruns internacionais, para ver o seguinte: foi o pior. Ele destruiu a política externa brasileira. Ele destruiu a imagem do Itamaraty. O Itamaraty sempre teve uma imagem muito positiva no mundo. No governo Lula, com Celso Amorim e Samuel Pinheiro, essa imagem cresceu ainda mais. O Brasil passou a ser protagonista no mundo. Mas antes disso, o Itamaraty sempre tinha uma postura de equilíbrio, de não ficar totalmente entregue a determinadas nações imperiais e tal. O Bolsonaro acabou com isso. O Bolsonaro transformou o Brasil numa filial rastaquera dos Estados Unidos. O Bolsonaro batia continência com a bandeira dos Estados Unidos. As manifestações do Bolsonaro, bolsonaristas, tinham as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Não tinham nada de nacional, de patriota. Bolsonaro destruiu a imagem do país no exterior, seja na questão ambiental, seja na questão indígena, sempre provocando, vão mudar a embaixada em Israel, né? Sempre, né, implodindo toda a relação que tinha sido criada do Brasil com a África. O presidente Lula tinha se dedicado tanto, né, até por uma dívida, né, histórica na relação com a África. Implodiu todas as relações que foram feitas de integração latino-americana, porque ele era um homem dos Estados Unidos, ele era um homem vendido para os Estados Unidos. Bolsonaro, ele pousa de patriota só para enganar trouxa. Bolsonaro é um entreguista, é um homem do império, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele implodiu a relação, a integração latino-americana que tinha sido construída, implodiu, saiu da CELAC, saiu da Unasul, sabotou o Mercosul. Ele falar em Mercosul é de uma disfarçatez impressionante, porque ele sabotou o Mercosul. Ele não se dava bem nem com os presidentes de direita da América do Sul, nem com os presidentes de direita. Você vê a posse do presidente Lula, todos os presidentes vieram. De esquerda, de centro-esquerda, de centro e de direita. O Bolsonaro, ele era uma figura tóxica. Tosca e tóxica. Ele era uma pessoa muito mal vista no mundo. Continua sendo mal vista no mundo. Né? Então, ele falar que a política externa dele foi de grandes acordos, isso é de uma patifaria, é de uma disfarçatez impressionante. O sujeito realmente é um farsante. Realmente, com o mundo árabe, ele teve boas relações. Isso talvez explique as joias.
né? Porque essas joias não tem cara de presentinho, mimo. Essas joias têm cara de propina. Né? Não existe um presentinho de 16,5 milhões de reais. Um presentinho de um relógiozinho com diamante de 350 mil reais. Não existe um presentinho de... Presentinho você dá uma comidinha, uma roupinha. Agora, um presentinho de 16,5 milhões de reais. Então, realmente, o Bolsonaro tem que falar desses principados, né? Desses sheiks, ditadores, assassinos de jornalistas, né? Da Arábia Saudita e de outros países lá da região. Tem que falar mesmo. Ele tem que citar, porque, afinal de contas, ele ganha muito presentinho dessa turma. Até agora só se descobriram 4 estojos de joia. Vamos ver se não tem mais. Agora, ele falar então nisso, é um cara que, você vê os BRICS tinham sido uma conquista. Os países emergiram, ganharam peso no cenário internacional, China, Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, montou-se uma estrutura, né, de fortalecimento dessa relação Sul-Sul, inclusive com a criação do Banco dos BRICS, né, com vários tratados. O Bolsonaro implodiu o Mercosul, acabou com a integração latino-americana, implodiu a relação com a África do Sul, com o continente africano, implodiu os BRICS, jogou contra os BRICS, aí ele fala assim, não, a nossa política externa foi muito boa. O cara tinha como ministro de Relações Exteriores um Olavete, um seguidor daquele filósofo de orifícios, o Olavo de Carvalho, né, que era aquele Ernesto Araújo, que era um sujeito doente, um sujeito totalmente abestalhado, um sujeito patético. Esse era o ministro de Relações Exteriores do Bolsonaro. Sujeito que nem o sogro aguentava. Nem o sogro dele aguentava o sujeito desqualificado. Né? Tudo de conspiração, um sujeito que caiu, inclusive, por pressão. Veja que maluquice. Nós denunciávamos o Ernesto Araújo. A mídia independente falava, esse Ernesto Araújo está implodindo o Itamaraty, está destruindo a imagem do Brasil, está transformando o Brasil num par internacional. Mas quem ajudou a derrubar o Ernesto Araújo foi o próprio agronegócio, porque o cara estava implodindo a relação com a China. Vacina, vírus chinês, o cara é um doido.